Os evangélicos foram perseguidos no Brasil, Sim. de alguma forma? Sim, foram perseguidos desde o primeiro momento, porque quando o protestantismo é estabelecido, você não tem uma república laica, você tem um império católico. E, inclusive, Dom Pedro, tanto o Dom Pedro II especialmente, o Brasil vivia o chamado padroado, né? Que era a submissão da Igreja Católica ao Império Brasileiro, né? Então, o Dom Pedro II terminava liderando a própria Igreja Católica, que era um problema sério com o Vaticano, um conflito muito grande com o Vaticano. Ora, ser brasileiro no século XIX é ser católico, né? Então, você nascia aqui, você não tem opção, você já nasce católico, é batizado. O meu diretor de imagem perguntou para mim por que eu falei aqui na semana passada, Sim. quando eu disse assim para o senhor, é que parte dos brasileiros, mesmo sendo protestantes, de vez em quando eles dão uma derrapada e mostram um lado da sim. sua alma católica. Exato. Ele, Paulo, o que é isso que você estava falando pro reverendo lá? Exato. Agora você vai matar a charada. Exato. Inclusive, o Dr. Augusto Nicodemos tem um artigo chamado A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. É um artigo que ele escreveu, né? Tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele. A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. E então, o brasileiro, no século XIX, ele era católico, porque nascia, era batizado logo que nascia, porque o medo é que a criança morresse pagã. Então, nasceu, batiza logo, né? E depois é crismado, cresce na Igreja Católica, ele vai se casar com o padre vai batizar os seus filhos, e lá no finalzinho da vida está lá o padre para aplicar a extrema-unção. Então, a Igreja Católica é aquela que te pega na origem da sua vida, te acompanha, e na hora da sua partida está ali também presente. Ora, quando então desembarcam no Brasil os missionários e começam a pregar o Evangelho, e um outro tipo de igreja cristã surge, os católicos reagiram terrivelmente contra esses evangélicos, né? Porque você estava sendo considerado um herege e um traidor do Brasil, traidor da pátria. E as próprias autoridades, que eram às vezes provocadas pelos católicos, pelos bispos, pelos padres, promoveram diversas inquisições. Inclusive tem um rapaz, é um mestrando em história, ele está nesse exato momento, enquanto a gente conversa aqui, fazendo o mestrado dele na Universidade Federal de Alagoas, e a pesquisa dele é concentrada na Inquisição evangélica que aconteceu nos séculos XVI e XVII. Então ele pesquisa a perseguição que houve no Brasil. Houve Inquisição aqui, houve processos formais e houve, lamentavelmente, até mortes de missionários. Você vai, por exemplo, no Recife, né, que é a capital de Pernambuco, e você vai também nas regiões interioranas do Pernambuco e até de outros estados, o que mais tem, Paulo, são histórias de missionários metodistas, missionários batistas, presbiterianos, missionários congregacionais. Nós temos obras publicadas que contam as perseguições, os sofrimentos que os missionários passaram. Que tipo de sofrimento? Até proibição de matrícula em escola pública, né? O dono da quermesse, o dono da vendinha, né? Não podia vender para os evangélicos, né? Porque ele recebia a ordem do padre, olha, não vende para aquele evangélico. E geralmente trabalhavam na lavoura e precisavam daquele armazém, né, para poder trazer lá o pão, trazer o açúcar, o trigo para casa, o arroz, e a venda era proibida, porque era uma forma de você expulsar daquela cidade aquela família evangélica. Então houve muita perseguição no Brasil. Hoje também tem uma perseguição mais midiática, uma perseguição diferente, não tem uma perseguição física, mas há uma perseguição moral, há uma perseguição cultural contra os evangélicos. E eu vou te dar um exemplo, sem citar nomes, né, mas em programas de televisão, é muito comum, por exemplo, você pegar, às vezes, um pastor despreparado para debater um certo tema e coloca ao lado desse pastor um especialista no tema, com muito preparo acadêmico. E qual é o objetivo ali? É mostrar para a audiência que o pastor é ignorante, né? Ou então até convida alguém preparado, com argumentos, mas descontrolado, né? Ou que não o deixam falar. Ou que não deixam falar, descontrolado, meio histriônico, barulhento, grosseiro. Então a imagem é projetada. Uma vez eu estava participando de um congresso com o reverendo Ricardo Barbosa, que você conhece, da Igreja Presbiteriana do Planalto. Sim.
Ricardo Barbosa, além de pastor presbiteriano, um teólogo refinado, ele fez o mestrado dele no Regent College, no Canadá, né? E altamente preparado para qualquer tema que você entregar para o Ricardo. E aí várias perguntas foram feitas a Ricardo, inclusive as questões de gênero, os debates que tem sobre a temática de gênero, os direitos dos homossexuais, etc. e tal. E aí fizeram a pergunta e o Ricardo respondeu de uma forma bíblica, teológica, respeitosa, mas com todo o escopo de compreensão da teologia cristã sobre o tema. E aí eu fiquei pensando o seguinte, Paulo, nunca as grandes emissoras brasileiras chamarão Ricardo Barbosa, ele nunca vai receber, por exemplo, um convite do Pedro Bial, porque não é interesse da televisão dizer para a população brasileira que nós temos um pastor conservador, teologicamente falando, com aquele nível de preparo e com a imensa capacidade de debater aquilo que a gente pensa sem ofender quem pensa diferente. Quando convidam, das duas uma, ou convidam um despreparado ou convidam um que tem até argumento, mas é descontrolado. O senhor me fez lembrar duas coisas aqui. Uma foi quando o Ed Renekiewicz participou de um culto ecumênico lá na Bahia. Sim. E um amigo meu estava pregando e estava fazendo um tour, né, durante o dia pela igreja com alguns irmãos. E ele falou assim, rapaz, tinha um pastor branquinho lá que ele falou que o povo estava confuso, que ele não estava entendendo o que estava fazendo ali pelo convite que lhe deram. Uhum. E ele pregou 5 minutos e a galera começou a chamar ele de burguês e tal, e abafaram o discurso do cara. E ele apanhou. A expressão do amigo pregador foi assim, ele apanhou, Paulo, e só que ele, na elegância, se manteve firme até o final da cerimônia e foi embora, muito elegantemente. E aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, é difícil, porque o Ed também é muito refinado. É muito refinado. Ele sabe falar muito bem. Tem umas ideias um tanto progressistas, né? Um tanto progressista. É um pastor que vale a pena a gente ouvir, porque tem bons argumentos, embora ele tenha uma teologia um pouco mais aberta daquela que a gente se sente mais confortável, né? Eu considero até, pastor Idauro, o Ed Renekiewicz como uma boa pastoral no Instagram. Sim. Em termos de fazer uma boa exposição para a galera que tem traumas, que procura um pastor bíblico, ele tem uma como é que diz? Um feeling de informações ali para a galera. Isso. Que é muito bom. Uma veia pastoral, ele fala muito para um público mais elegante, ele consegue se comunicar muito bem com a classe média alta, geralmente outros grupos protestantes não conseguem, então isso é uma grande virtude que ele tem, né? Ele tem uma penetração muito grande, e uma coisa que eu achei interessante que o Iago Martins uma vez disse assim, o Ed tem uma grande capacidade, ele é capaz de ir num ambiente muito progressista e lá ele se coloca como um conservador. Sim. E às vezes ele vai num ambiente muito conservador, ele choca com alguma ideia progressista, né? Então ele tem uma capacidade muito grande, né? Ele tem um domínio do que ele está dizendo e ele é um grande comunicador. Eu vi isso no Haggai. Sim. Ele pregando no Haggai, poxa, a de Hebreus 11, então, quando ele vai dissertar sobre o capítulo 11. Agora, quando ele vai na missão na íntegra, eu acho ele um tanto mais solto e aí ele se mostra um outro no seu pensamento. Mas eu sou um grande admirador dele. Sim. Que, assim... Agora, uma outra coisa que o senhor me fez lembrar dentro da pergunta que eu até fiz a brincadeira da alma católica, é porque eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe, de berço batista, ela de vez em quando encontrava com um padre na rua, Daniel. Aí ela falava pra gente assim, beija a mão do padre. Aí eu falei, não vou beijar a mão dele não, mamãe. Eu arrumava moquizumba, pastor. Eu era brigão desde pequenininho. Aí ela, tem que beijar a mão, tem que pedir a benção. Eu falei, por que a senhora não pede pra gente beijar a mão do pastor? Sim. A gente não tem essa mesma reverência com o pastor? Aí ela olhava pra mim, agora você vai ter que beijar a mão do padre e do pastor. Tem que pedir a bênção. Sim. E aí eu lembro de uma feita que minha mãe, eu não sei qual dos meus irmãos teve um problema de saúde, e minha mãe levou na rezadeira do bairro. Aí eu falei, mamãe, que vergonha, papai está em viagem. Como é que a senhora vai levar a mana para a rezadeira? Cala a boca. Aí eu falei, que isso, mãe? Nós fomos lá na igreja, oramos, não deu jeito, vamos na rezadeira. E mamãe jogava nos dois lados. Só que foi uma mulher que, apesar do papai trabalhar na Marinha Mercante, ela fazia o culto doméstico com a gente, queria ver a gente orando, perguntava se a gente tinha lido a Bíblia durante o dia. O que você leu? Qual é o texto? Lê para mim.
que você entendeu do texto? A mamãe era bem... Mas quando a gente saía na rua, que dava de cara com o padre no mercado, vai lá pedir a benção. Aí vinha o padre. Sim. Eu falei, mamãe, isso não dá certo. A mamãe está misturando. Ela, menino, vai dar certo. Então, assim, quando a gente fala dessa mistura, eu fico até um tanto que desconfortável, porque a gente hoje vê muita gente que hoje diz que faz parte de uma igreja, mas é muito fácil você vê-la pegando um cigarro, tomando uma cerveja, apresentando a amante como se fosse uma coisa muito natural, mas ela diz assim, eu faço parte da igreja tal, né? Porque a igreja tem um nome, ou porque a igreja é tradicionalíssima, mas ela não é nem membro daquela igreja. Sim. Sempre que o movimento evangélico cresce muito, isso não aconteceu só no Brasil, não, isso aconteceu em outros lugares do mundo. Você termina confundindo a pregação cristã, o pertencimento cristão, com a cultura cristã, né? Então, o movimento evangélico ele tem duas vertentes. Ele é aquilo que acontece dentro da comunidade da fé, que tem a ver com a pregação, com a liturgia, com o batismo, com a escola dominical, discipulado, avivamento, busca do Espírito Santo. E você tem também uma dinâmica cultural. E nessa dinâmica cultural que você vai encontrar o camarada que se identifica com as ideias, se sente confortável, né, com a igreja, com o pastor, mas ele não se converteu, ele tem, na verdade, uma atração. Sim. Por aquela comunidade. Ele se sente atraído. E se você pensar bem, Paulo, a igreja, pensa num cidadão comum que não se converteu. Mas ele tem uma clareza de que aquele ambiente é um bom ambiente para ele. Então, chega no domingo, ele tem a boate, ele tem o campo de futebol, ele tem a churrascada com os amigos, mas ele é casado, ele tem 2 filhos e ele tem uma igreja ali perto. E ele sabe que indo na igreja, o que ele vai ouvir? Por mais complicada que seja uma igreja, ele nunca vai ouvir nada que leve o indivíduo a praticar um crime. Nenhum pastor vai dizer isso. Todos os pastores vão falar de paz, de você ser um cidadão de bem, de você poder pagar os seus impostos, de você ser uma pessoa comprometida com a verdade, com a ética, vai falar da família. Então esse discurso, nesse ambiente, é um ambiente bom para estar, né? Então você ouve coisas interessantes ali, você aprende a falar melhor. Geralmente as igrejas têm uma influência muito grande até na formação educacional dos seus filhos. Compara, por exemplo, os filhos dos crentes dentro da faculdade com aqueles que não são cristãos. Os nossos filhos têm os melhores desempenhos, são os que melhor sabem falar, apresentar um trabalho, porque estão acostumadas desde cedo a orar em público. Os nossos filhos pegam no microfone desde pequenos, né? Se for uma igreja congregacional, então tem os debates, né? Um membro ele faz proposta, ele discute ideias, né? Ele dialoga com o pastor. Então tudo isso vai entrando na formação. Então tem muita gente que está na igreja, que se sente atraído por essa proposta, mas que não teve ainda a experiência da regeneração, que é esse indivíduo que você falou, que bebe, que fuma, que tem um amante, porque é impossível, né, que o cara que realmente tenha uma experiência de conversão, ele se sinta bem tendo um amante, né? Ele não tem como, né? Para ele ficar em paz com isso, só tem uma explicação, ele não teve um novo nascimento, mas ele está aculturado dentro do movimento evangélico.